Bruzone do trigo. No meu entender, mas eu sou suspeito, porque eu trabalho com o assunto, eu acho que aumentou a intensidade desse assunto nos últimos tempos, anos, 5, 10 anos, na minha forma de ver. E a ideia aqui da estação é justamente colocar em discussão, apresentar para vocês uma relação entre essa doença e a condição do Rio Grande do Sul. Por que essa particularização? Por que essa divisão, vamos dizer assim? Tem a ver com o histórico da doença. Essa é uma doença causada por um fungo, Pyrrhicularia oryzae, que é o fungo que causa, então, a bruzone. Esse é o mesmo fungo que causa a bruzone do arroz. Bruzone é uma doença que o próprio nome diz já alguma coisa do que significa queima. Bruzone em italiano quer dizer isso, queima. Blast, que é em inglês, quer dizer explosão, queima. Então é bem drástica nos seus efeitos. E ela surgiu aqui no Brasil, na década de 80, foi o primeiro relato no mundo. Hoje se espalhou bastante, está na Ásia, na África, é uma preocupação mundial, né? E quando surgiu aqui no Brasil, o foco sempre foi Brasil Central, Paraná, Mato Grosso do Sul e por aí vai. No Rio Grande do Sul, ela sempre foi considerada uma doença secundária, terciária ou até sem importância. Essa minha conexão, conectando com o que eu disse para vocês no início, que talvez a gente tenha ouvido mais falar sobre esse assunto, nos leva a uma discussão, a uma reflexão. Será que está aumentando mesmo? Mas a primeira avaliação que eu acho que a gente tem que fazer é do cenário. Que cenário a gente tinha na década de 80 e na década de 90, na década de 80, 90, quando surgiu, e agora? Qual a diferença? Talvez nós tenhamos condições diferentes. E daí eu já chamo a atenção para um aspecto que está presente também no dia a dia, aí, que é a questão do aquecimento global. Tem muita polêmica sobre isso, mas o fato é que eu não sou especialista em aquecimento global, mas se diz que o ano passado foi o ano mais quente de todos os tempos, desde que se faz a coleta de dados, né? Então essa é uma condição. Outra condição é a questão do nitrogênio. Eu não falei, mas esse fungo, Pyrrhicularia oryzae, é um fungo, entre aspas, que gosta de nitrogênio. Ele tem apetite por nitrogênio. Quanto mais nutrida em termos de nitrogênio, melhor para ele. Então isso poderia ser. O fato também é que nós estamos usando muito mais nitrogênio agora do que na década de 80, 90, né? Os cultivares, as lavouras estão muito mais produtivas e isso demanda, obviamente, mais adubo. E essa poderia ser uma conexão. Poderia ser uma conexão com a aveia também, né? Hoje está plantando mais aveia? Talvez não, mas nós temos uma diferença. A aveia plantada hoje, ela se usa muito mais adubo, especialmente nitrogênio. Isso pode favorecer. Os níveis de produtividade da aveia têm aumentado e o pessoal utiliza mais adubo. Como eu falei, é um fungo que gosta de planta bem nutrida, especialmente nitrogênio. Então aí poderia ser uma fonte de inóculo, surgir a partir da aveia, produzir. Mas também tem essa conexão. Mas lembrando que o fungo também tem uma diversidade de hospedeiros alternativos. Muitas dessas gramíneas que tem por aqui, que deve ter alguma diversidade, eu diria que quase todas são hospedeiras do fungo. Então é um refúgio para ele. Vamos dizer, numa condição de verão que não tem trigo. Azevém, principalmente. Azevém também pode ser muito suscetível. Podemos falar mais sobre azevém depois, que é bem diferente. O azevém é um problema, a gente tem recebido demandas aí sobre o azevém. Eu soube de um produtor uns anos atrás que importou azevém da Argentina e perdeu tudo. Plantou, fez um investimento alto e perdeu tudo. A gente fez com bruzone. E esse é porque assim, ó, fugindo um pouco do roteiro aqui, o azevém ele é, vamos dizer assim, a melhor condição no espaço, tempo, ano para bruzone é mais para o final do ano, nessa condição aqui, né? Mas também lá em março, fevereiro, março, abril, quando está quente, tem uma temperatura alta, também é bem favorável. E ali já pode ter azevém, pode ter aveia e pode dar problema. Esse foi as lavouras que a gente acompanhou que deu problema.
A gente fez um trabalho de levantamento sobre a resistência de algumas cultivares de azevém, aveia, comparado com trigo duplo propósito, para esse perfil de produtor. E os azevens que nós testamos, temos 4, 5, muito suscetíveis, muito mais suscetíveis que trigo duplo propósito. Esses Tarumax, Pastorei. Ela já habita a fase vegetativa das plantas. Sim, que é uma doença que pode afetar tanto no nosso... A gente vê na espiga. Mas tem razões para isso. Uma das razões é pelo... que ela pode ocorrer na folha, mas uma das razões, entre outras, é que controlar a brusone com fungicida na folha é bem fácil. Esses triazóis com estrobilulinos conseguem controlar, muito tem a ver com sistemicidade. Esses triazóis e estrobilurinas têm bastante sistemicidade, conseguem controlar bem. Já na espiga é uma dificuldade, porque o fungicida não transloca nada. Voltando ao roteiro, então é isso, pessoal. Bom, então eu estava falando sobre esse cenário, né? Um aspecto desse cenário aqui é a questão que eu tenho trabalhado com brusone há 20 anos aqui na Embrapa Trigo. E trabalhei 5 anos com brusone do arroz. E o diferencial realmente que me chamou a atenção foi a questão do ano passado, né? A gente sempre teve a ideia de que dano total de lavouras, com dano total de brusone de trigo, seria só no Brasil Central. O ano passado não. Ano passado eu vi na região de São Luís Gonzaga lavouras com perda total. Esse é um problema, mas então está aumentando a brusone. Como é que nós poderíamos ver isso aí? O ideal é fazer um acompanhamento, fazer amostragens na lavoura. Tem metodologias para isso, pegar e fazer o potencial de dano numa lavoura, em algumas espigas, pega espiga sadia, espiga doente, tem uma metodologia para isso. Fazer de lavoura em lavoura, mas é difícil, porque tu teria que, no mínimo, identificar as lavouras. Isso nem sempre é constante, então é um pouco complicado. Uma coisa que a gente fez em 2019, que foi um ano importante em termos de epidemia de brusone no Brasil, e chegando até atingir aqui o Rio Grande do Sul, foi o levantamento de sementes. Fazer quanto das sementes produzidas no Brasil e no Rio Grande do Sul teria infecção de periculária oryza. A gente trabalhou com 400 amostras, umas 130, 140 aqui do Rio Grande do Sul, essas 130, 140 basicamente do noroeste do estado, Santa Rosa, 13 de Maio ali. Por que ali? Porque ali é onde tem maior ocorrência, porque é mais quente, mais baixo. Lembrando que a brusone é uma doença de temperatura mais quente. Quando eu digo mais quente, a comparação é óbvia com a nossa doença tradicional da espiga, que é a giberela. Ela é um pouquinho mais quente. Não, ela se interpõe até na temperatura ideal, mas ela é um pouquinho mais quente. Bom, voltando a esse experimento que a gente fez, que eu faço questão de compartilhar aqui com vocês, dessas 400 amostras do Rio Grande do Sul, do Paraná, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais. Bom, a gente fez dessas 130, 140, umas 30, um terço mais ou menos, deu infecção. Pelo menos uma semente tinha infecção com periculária oryza, agente causal. Então, está presente aqui. Chega até o final da produção, chega a infectar a semente lá, está presente aqui. Mas em que taxa de infecção? Relativamente baixa, 1 a 3%, bem baixa, mas está ali. O máximo na amostra que a gente encontrou foi uma amostra de São Luís Gonzaga, foi 13%. As amostras lá do Brasil Central, de Goiás, lá é 30, 40% de taxa de infecção. Então, esse é o cenário. Se queremos fazer uma comparação, não se compara ao cenário lá. Pelo menos dessa fotografia, considerando as sementes que a gente fez de 2019. Muito bem. 2019, não da última safra agora. Não, de 2023. De 2019, mas foi uma epidemia bem forte. Foi bem forte, se vocês procurarem na internet, tem registro. A Embrapa teve que emitir nota técnica em relação a isso. Sim, mas tipo esse ano agora, vamos dizer assim. Esse ano não é um ano para brusone, né? Tá, mas comparando com o ano passado, teve 10 vezes mais brusone que 2019.
Ou 20 vezes mais? Ah, mas eu não tenho condição de te dar isso não. Então, sim. Não, não. Teve Não, foi maior, mas eu não sei te dizer. Foi maior. Não sei te dizer quanto. Como é que o Brasil Central maneja Bruzone? Assim, ó, o Brasil Central, eu faço um destaque todo especial por uma condição que estava no final do roteiro, mas não tem problema. É a questão da resistência genética. Tem um evento novo que é muito importante que vocês acompanham aí a produção de trigo, que nos últimos tempos tem se falado muito na condição de aumento. Na verdade, aumentou no Minas Gerais, no Brasil Central aumentou num ritmo relativamente importante. Tem aumentado a área e produção. Tem razões para isso. Eu posso dizer até a questão da Ucrânia aí, que trigo e tal. Mas tem um fator bem importante, que o material que está sendo utilizado hoje, todas as cultivares que são disponibilizadas para lá tem essa fonte de resistência, que é o famoso 2NS. Então esse é um evento importante que está associado com essa coisa. É um material, não existe imunidade para Bruzone, não existe isso. Mesmo o material melhor, lá ele sofre um pouco, uma condição favorável, mas é bem melhor do que se tinha há 10, 15 anos atrás. Muito melhor. Isso é um diferencial. E já é usado nos cruzamentos aqui para o Foco Sul? Hoje essas cultivares já tem esse 2NS, as cultivares utilizadas aqui, algumas, eu não saberia dizer aqui quais são, mas algumas eu sei que então tem. Já está sendo usado há 7, 10 anos já. No Brasil Central, sim, uns 8, 9 anos lá, e aqui eu acho que mais faz uns 2, 3 anos. Usado lá no cruzamento, que vai levar 5, 7 anos para cultivar chegar no mercado. Você diz aqui da Embrapa Trigo? Não, a gente tem um material bem avançado aqui, já está bem lá na frente, com 2NS. Tem um material com características boas em relação a isso e material com outras combinações importantes. Por exemplo, essa 2NS e tolerância à seca, feita com reto cruzamento. Nós temos um material bem avançado aí, e logo vai estar. Tem material bem promissor. Eu diria assim, ó, que esse evento do 2NS vai estar presente em todos, cada vez mais. Tá? E é um fator importante. O outro aspecto, assim, lembrando que controle de doença não é só... envolve uma série de coisas, né? Não é só genético, acho que até o principal, mas tem controle químico também. Eu acho que um avanço no Brasil Central, a gente tem mais informações, foram feitos, coordenado pela Embrapa, foram feitos muitos ensaios de avaliação de fungicidas. Isso está disponível no site da Embrapa, tá? Tem material. Lembrando que o controle químico, seja da Giberela, da Bruzone, tem suas limitações, né? Tem determinado alcance, tá? Vai até ali, se a condição for muito favorável, mesmo fungicida não vai conseguir ter um sucesso. Mas eu acho que tem avanços importantes. E eu acho que isso tem conexão com esse novo cenário do Brasil Central, que se fala bastante, e é por aí. Bom, pessoal, também eu queria aproveitar a oportunidade aqui para falar sobre um outro assunto, que é uma ferramenta aí que está sendo desenvolvida, está disponibilizada, e depois o colega Luiz Henrique vai entrar em detalhes sobre essa questão, mas é uma ferramenta sobre a previsão de ocorrência de Bruzone. Essa, no caso aqui, como nosso foco é Bruzone, nós apresentamos aqui essa previsão para Bruzone, mas também serve para Giberela. Tem esse mesmo tipo de mapa, esse mesmo tipo de ferramenta, também está disponível para Giberela, que na verdade são as doenças mais complicadas aqui do nosso cenário tritícola gaúcha. Então vou entrar uns detalhes aí sobre essa questão, como é que foi desenvolvido, quem que é o responsável. Na verdade que o líder, o coordenador desse processo, talvez muitos de vocês imagino que conheçam, que é o Maurício Fernandes. Ele não pôde estar aqui, teve um compromisso, então coube a mim fazer essa apresentação. E o que é isso aí? É uma interação, uma parceria Embrapa CCGL, Cooperativa Central Gaúcha Limitada. Você sabe que a cooperativa ela é uma central de cooperativas, das quais muitas dessas cooperativas têm estações meteorológicas. Bueno,
Então foi acertado que essas cooperativas forneceriam os dados para uma plataforma de previsão do tempo chamada IBM Weather, e essa plataforma então faria a previsão do tempo, mas previsão do tempo não é previsão de ocorrência de doença. Daí a segunda etapa dessa interação é feita aqui pelo colega Maurício, que utiliza esses dados de previsão de tempo, que estão representados aqui por precipitação, umidade relativa, temperatura, umidade relativa, e ele, a partir disso, ele tem condições, a partir das características do melhor desenvolvimento do fungo e da doença, estabelecer então a previsão da ocorrência da doença num sistema de escala, em mapas, cores diferentes. Essa previsão aqui é do dia 16 de setembro e o máximo alcance, que não é pouco, é de 15 dias dessa previsão. 15 dias é um período bem importante, não é pouco. Então esse aqui foi feito dia 16, esse último mapa aqui é do dia 28. Esse aqui, então foi feito dia 16, para o dia 16 ele fez essa. Estou tentando me fazer entender. Tem 4 dias ali, mas todos esses 4 dias diferentes que foi feita a previsão foram feitos no dia 16. O máximo de alcance é o último, no dia 28 de setembro. Então, dia 28 de setembro, que é esse aqui, a previsão, boa parte do estado, né, é a cor amarela, que significa que é a possibilidade de ocorrência baixa, né? Isso também é feito para Giberela e a partir daí o produtor tem melhores condições de conduzir, de realizar, de verificar o que pode fazer. E quando eu falo isso, obviamente você deve estar conectando aí a possibilidade de controle químico, né? Daí a gente vai falar mais adiante. Agora eu falo, por favor. Então foi gerado 16 de setembro esses 4 mapas diferentes, baseados em previsões de tempo diferentes ou baseados em... Não, é de dias diferentes. Ele usa a previsão, então no dia 16 o ambiente estava sugerindo era aquele primeiro. Tu tem a evolução dos... Isso. Então tu vai chegar lá no final do processo, ele mostra, digamos assim, no dia 16 era o primeiro mapa. Aqui é o dia 20, dia 24 e dia 28. Previsão para o dia 28 de setembro é o último. É o último. Mapa. Seria risco baixo. Mas como exatamente. E baseado agora em como é que nós agricultores vamos interpretar o verde, o amarelo e o laranja? Vamos no amarelo entrar com fungicida específico? Muito bem. Pois bem, o que eu conversei com o Maurício sobre isso é que tem, por exemplo, esse amarelo, segundo ele, é um risco relativamente importante de ocorrer doença em cultivares mais suscetíveis. Eu, se fosse produtor, quando pensar em alguma coisa moderada ou alta, eu tomaria uma iniciativa. E no baixo? Se tu tem um cultivar mais resistente, eu acho que não. Fica tranquilo. Se tiver um material mais complicado... daí faria isso. Muito bem. Esse é como é que funciona daí? Daí, então, isso fica disponível num aplicativo chamado CISP. Como é que é? Smart Copy. Por favor, Luiz Henrique, agora. Perfeito. Vou buscar só sintetizar aqui o acesso a essas informações. Isso. Tá? Então a plataforma ela foi desenvolvida pela Embrapa, né? Essa modelagem, e ela foi repassada, então o acesso desse trabalho, desse conteúdo para as redes de assistência técnica, certo? Então, no Rio Grande do Sul nós temos a Rede Técnica Cooperativa, que é vinculada às cooperativas. Ela já está um pouco mais avançada, então, para os produtores associados às cooperativas. Então, as cooperativas disponibilizam um aplicativo de celular, aquele mesmo que eles usam para ver o preço da soja, ver o seu controle de estoque de saldo, e ali, por pura ferramenta, eles mandam alguns alertas, certo?
Então, o Estado de Santa Catarina, Epagre, também tem uma ferramenta, ela está pública em site, tá? Tudo isso é porque a parceria prevê a utilização das estações meteorológicas dos parceiros. Então, as cooperativas, em cada silo, geralmente tem uma estação meteorológica. Então, eles integram esses dados para entregar a informação mais correta para os associados. Da mesma forma, lá na região do Paraná, a Fundação Agrária, com a Fundação ABC também estão desenvolvendo isso. Mas aqui no Rio Grande do Sul, então, para o público das cooperativas, né, que os clientes associados às cooperativas recebem, e quem não é cliente ou não é associado a uma cooperativa, existem duas plataformas de redes sociais. Uma delas se chama Rede Técnica Cooperativa, que é a assistência técnica das cooperativas, mas que publica ou que disponibiliza informações, né, técnicas para a comunidade. Então, quando existem mapas indicativos, eles fazem algum tipo de alerta. E da mesma forma, a Embrapa tem acesso a essa informação. Quando tem algum tipo de mudança de cenário, ela comunica pelas redes sociais, ou enfim, principalmente pelos perfis das redes sociais, mas também busca divulgar aí nos grupos de WhatsApp, enfim, nos grupos de parceiro, para dar acesso, para, digamos, poder orientar, né, a uma possível tomada de decisão. Feito. Então tá, Vicente. Muito obrigado. Por favor. Dispersão do inóculo. Semente é tão relevante se tem inóculo na semente? Ou, como você diz, tem vários hospedeiros aí, o inóculo é dispersado pelo vento, ou só por chuva, ou por que dispersa? Já lembra de uma coisa ali que eu falei. Se tu pensar vamos pensar só na Bruzone, né? Estou falando na Bruzone. Tu viu que a taxa de infecção da semente produzida no Rio Grande do Sul é baixa. Então eu preocuparia com outros patógenos de mancha marrom, bipolares, é relativamente baixo. Até porque, pensar em tratamento de semente, também esses outros fungicidas, eles têm um efeito importante no fungo da Bruzone, tá? É uma fonte de inóculo, é importante fazer o tratamento de semente, mas como eu falei anteriormente, tem uma disponibilidade. A principal fonte de inóculo não é a semente. É importante fazer o controle, porque por exemplo, vai morte de plântulas, pode ser isso. Então, e eu digo isso especialmente porque as grandes epidemias de Bruzone estão associadas com o quê? Clima, exatamente. Isso quer dizer o quê? É uma indicação de quê? Que oferta de inóculo não é problema. E eu perguntei isso para a questão de planejamento de glebas. Faz diferença eu planejar se tive Bruzone no ano passado na gleba, tive bastante, o que vou fazer no ano seguinte? Se isso é importante, o resíduo que está no solo, ou a Bruzone vem de 200 km de distância em 2 dias? Vem de 200 km. E nós fizemos um trabalho também de resíduo no solo. Em 5 meses, a palha de trigo com Bruzone morreu tudo, não tem nada. Em 5 meses, na condição do Rio Grande de Passo Fundo, que nós fizemos aqui. Nós pegamos a palha, não tinha. Mais frio lá, mais rápido. Lá mais rápido, quanto mais quente. Fizemos também no Brasil Central, lá é mais rápido, porque é muito mais quente. Então não é. Então a mensagem é essa. Tá presente aí, está no ar. Nós devemos estar cheio do cabelo de esporo de Bruzone. Então, de Bruzone e dos outros fungos. E vai ter uma dependendo do clima. E da planta, tiver planta mais disponível. E a gente está entendendo, está percebendo que um dos grandes problemas, por tudo aquilo que eu falei, é o problema no trigo, é a espiga. A questão da Bruzone da folha, os fungicidas conseguem controlar relativamente bem. Não é um grande... Mas tem que molhar com gota bem fina e com alta vazão. Para fazer uma cobertura... Para chegar na espiga. Cara, isso aí, vários trabalhos. Tinha um cara que... colega lá da Embrapa Cerrados, ele usou um produto que, sobre a luz fluorescente, ele ficava colorido ali quando botava. Daí ele aplicou aquilo ali em espiga. Cara, por mais que tu faça o bico que for ali na conexão ali espigueta-raques, não chega. E é bem ali onde cai o esporo, que fica algum tipo de umidade ali que o fungo começa a se desenvolver. A cobertura é um problema. O que nós precisaríamos de um fungicida que fosse mais sistêmico na espiga. Eu fiz um trabalho sobre isso. Na espiga é muito fraco.
Os melhores aí que tem alguma sistemicidade é tribuconazol e flutriafol, mas mesmo assim fica muito a desejar. Então o alerta é semelhante ao problema da giberela. Você vai fazer um paliativo, mas você vai proteger só 20 ou 30% do dano. Cara, nos anos que eu te falei de dano total, mesmo que tu tivesse feito, perdeu tudo. Mesmo que tivesse feito controle, por exemplo, que teve lá em São Luís Gonzaga, o ano passado, que eu vi, eles aplicaram fungicida, mas perdeu tudo. Se o clima estiver muito favorável. E também, se a cultivar for muito suscetível. Tem muita diferença. Hoje, com esse evento do 2NS, tem muita diferença. E a janela é mais ampla que a janela para giberela, né? A giberela tem que ter antese aberta. Eu para mim, tenho claro assim que doença de espiga tem que proteger sempre a espiga. Sempre é porta aberta. Eu sei que tem uma relação entre proteger... Tem um melhor efeito proteger na floração para giberela. Mas a ideia é sempre proteger, especialmente a brusônia. Protege a espiga. Mas a brusônia, a janela é mais larga. Assim, ó. Qualquer momento... Tu não tem que molhar dentro da flor. Não. É uma infecção que ocorre em qualquer ponto da espiga. Se baixar um pouquinho a população na pré-floração e depois na floração plena, 30%, que seja, não ganharia um ganho de eficiência numa situação mediana, não uma situação que no ano passado que foi absurda, né? Pode ser, mas tem que ver o período residual do fungicida. O que eu tenho assim é que se desloca muito pouco. A cobertura é muito ruim para a espiga e fungicidas para a brusônia não consegue ter um efeito importante. E assim, talvez agora eu faça entender melhor. Todo momento da espiga, do desenvolvimento da espiga, é momento de infecção. O dano vai ser maior ou menor, porque ele interrompe o enchimento do grão. Se o grão tiver mais cheio, já está numa fase mais avançada, o dano vai ser menor, porque ele já produziu um pouco, já encheu o grão um pouco. Então aí é que está, é uma coisa bem matemática. Quando mais cheio o grão, menos dano. Mas qualquer momento da espiga para a brusônia é momento de infecção.